Hoje a gente está na nossa noite DNA, tá? Pastor, o que é noite DNA? O que é noite DNA? É um momento onde a gente compartilha, né, do nosso coração, da visão dessa igreja, dos comportamentos, né? Eu gosto muito de resumir. A oração de Jesus, ela falava assim na terra como é no céu, né? Então, basicamente, a gente quer cada vez mais ver como é que é lá no céu as coisas e tentar reproduzir aqui na terra. Você se alegra com isso? E vamos então para a mensagem. Espero que você esteja com expectativa. É sempre a oportunidade de eu trazer algo que Deus tem nos inspirado. E nesse mês, começando setembro, a sociedade está com essa temática do Setembro Amarelo, né? E eu quero a partir disso trazer algo para você no seu coração, alguns pensamentos da palavra de Deus para você. E o Setembro Amarelo, ele é um alerta de contra o suicídio, né? É contra uma prevenção. E o que é interessante é que às vezes a gente acredita que por sermos de alguma maneira espiritualizados, eu digo isso cristãos de uma maneira geral, né? Ou enfim, qualquer pessoa que tem algum tipo de crença em algo, né, espiritualizado, nós estamos imunes a coisas emocionais ou até ações como essa de tirar a própria vida, né? E se você for estudar a palavra de Deus, você vai perceber que na verdade isso é uma mentira. Por mais espiritualizado que você seja, porque a gente não é apenas um espírito, nós temos um corpo e uma alma. Inclusive a palavra diz que a nossa alma precisa ser salva, não apenas o nosso espírito, mas também a nossa alma. O que eu percebo é que por negligenciarmos isso, por estudarmos pouco sobre a alma, por sermos às vezes extremamente religiosos, a ponto de apenas falarmos de coisas espirituais e dizermos que alma e corpo não são espirituais, é por esse tipo de mentalidade, de comportamento, de abandonar algumas coisas que inclusive pastores têm se suicidado. Não que o pastor seja mais importante do que um membro comum, mas ele é uma referência de espiritualidade, de conhecimento da palavra, de ser exemplo diante das pessoas. E de vez em quando aparece. Recentemente teve um caso, inclusive, gerou até uma polêmica aí, né? De um pastor que tirou a vida, e aí cada um levanta o dedo para falar uma coisa, porque falar da vida do outro é fácil, né? Difícil a gente olhar para dentro de si e reconhecer os nossos próprios erros, né? Mas para o outro, rapidinho a gente levanta o dedo para dizer todos os podres das pessoas, né? Isso está desde a época de Cristo, antes de Cristo, e infelizmente permanece até o dia de hoje. Mas então, esse Setembro Amarelo trouxe para a gente essa brecha, né, de falarmos um pouco sobre a nossa alma, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E eu gostaria de citar um trecho do nosso Eu Vejo. Pastor, o que é Eu Vejo? A visão da igreja que você faz parte ou da igreja que você está visitando hoje, tá? O nosso Eu Vejo, a visão dessa igreja diz que eu vejo uma casa onde os seus líderes são um tesouro, pessoas influentes, apaixonados pela visão que fazem parte. Só que diz assim, ó, são líderes vulneráveis, diga comigo, vulnerável. E acima de tudo, humanos, diga humanos. Dá um beliscão em quem está ao seu lado aí. Diga assim, ó, você é humano. Foi forte? Quem tomou o beliscão forte aí, dá um ai. É para lembrar você que você é humano. Posso lançar a primeira bomba aí para vocês? Você está pronto? Eu não conheço... Foca aqui, ó. Não distrai não, foca aqui. Foca aqui. Estão aqui? Eu não conheço ninguém tão espiritual como Jesus Cristo. É impossível. Ele é Deus. E a palavra diz que para ele fazer a obra aqui na terra, ele teve que se revestir de humanidade. Um ser espiritual, para fazer a obra de Deus aqui na terra, só é possível através de revestimento de humanidade. A gente hoje, que não é como Jesus no sentido de ser santo, santo, santo. Pela graça, nós somos amados, aceitos, perdoados, mas em nós mesmos, nós não temos muito o que oferecer. Nós, para fazermos a mesma obra que Jesus fez, se revestindo, nós estamos querendo abandonar a nossa humanidade. Faz sentido isso? Vou repetir então, vou desenhar, porque para algumas pessoas não entendeu. Jesus, ele é um ser espiritual, e nós entendemos que esse sopro, lá do Gênesis, o fôlego de vida, é o que nos dá vida, a vida de Deus em nós, é o sopro de Deus.
Mas além de um espírito, o espírito humano, nós temos uma alma e um corpo, certo? Jesus, como um ser espiritual, para ele poder fazer algo na terra, a Bíblia diz que lá em João, ele era o verbo, e o verbo se fez. Se fazer carne é se tornar humano. Para cumprir um propósito espiritual, Jesus teve que se fazer carne, Jesus teve que se tornar humano. Ou seja, Jesus ele abraça a humanidade. E nós estamos querendo fazer o caminho contrário. Nós queremos rejeitar tudo que é humano, dizendo que somos seres espirituais. E o beliscão prova a você que você não é só um espírito. Você tem um corpo e tem uma alma. Boa introdução? Faz sentido para você? O tema da minha mensagem aqui, igreja, não é lugar de super-heróis, mas de super-humanos. Quem aqui conhece algum super-herói? Cita aí pra mim um super-herói. Superman foi o primeiro, né? Torcedor do Bahia em peso aí. Quem mais? Thor, Homem-Aranha, enfim. Cada um tem um aí. Mulher Maravilha, cada um tem o seu, né? Chapolin Colorado, Chaves. Deixa eu dizer algo para você, pastor, o que é que isso tem a ver com a mensagem? A nossa cultura hoje, ela hipervaloriza o super-herói. Tanto que os filmes que hoje mais rendem dinheiro no cinema é, por exemplo, Vingadores. Eu te pergunto, quem é o público de Vingadores? É criança? É adulto, irmão. Acho que é a classificação indicativa, né? É pelo menos aí adolescente para cima. O que quer dizer? Que a nossa sociedade hoje ela é bombardeada com figuras referência do super-herói. Todo mundo quer ser um herói. Todo mundo quer vestir uma capa e se tornar algo que não é. Vamos lá. Se a gente pegar o super-homem, que talvez seja um dos principais, ele é um super-herói, mas ele quer esconder aquilo que ele não é. Ele é um super-herói, mas para esconder que ele é um super-herói, ou seja, a sua identidade, ele se reveste de Clark Kent. O Clark Kent é a versão falsa da identidade do super-homem. Ele se esconde atrás de uma versão mentirosa, para que as pessoas não saibam a verdadeira identidade do super-homem. Nós somos o contrário. Nós não somos super-homens, mas queremos mostrar aquilo que nós não somos. É isso que nos une ao super-herói. Um é, de fato, mas não existe, né? É só na história em quadrinhos. E nós não somos super-homens, mas queremos fazer o processo inverso do super-homem. A gente quer mostrar a nossa versão com capa. Mas isso é uma máscara, você não é isso. A sua identidade é um ser humano, falho, cheio de B.O.s, cheio de defeitos, cheio de problemas, que se não fosse a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estaria hoje morto. Morto, morto, morto. Porque a palavra diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, carentes da glória de Deus, distantes de Deus, mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe redenção, nos fez novamente, voltar àquele lugar original. Quem é o super-herói nessa história? É Jesus, irmão. Se existe um super-herói, é só Jesus. O super-herói, ele não falha, ele não erra, ele não morre. Mas eu e você, irmão, não somos super-heróis. Só que hoje um dos problemas gigantescos dentro da igreja, isso é no mundo, mas estou falando no contexto de igreja, é que nós queremos ostentar algo que nós não somos, e o nome disso é viver de aparência. Você ostenta, alguém pergunta para você, como é que está você? Está tudo bem, mas por dentro você está triste, está chorando. Mas você tem uma capa de homem espiritual, de mulher espiritual. E não pega bem, pastor, um homem espiritual, uma mulher espiritual, falar que tem problemas emocionais. Boa noite, não vou mais falar não. Vocês querem que eu pregue mesmo? Infelizmente, eu cresci nesse contexto de igreja, vendo algumas coisas que a gente precisa mudar. A gente não consegue mudar o mundo, mas pelo menos na CNX a gente tem aqui uma
oportunidade de mudar quem está aqui. Trazendo uma perspectiva e pedindo o Espírito Santo que toque em você. Chegou uma máxima dentro da igreja que se um cristão for a um psicólogo, ele está em pecado. Quem já ouviu algo nesse sentido? Que é pecado buscar ajuda psicológica. Ou seja, deve ter cometido algum pecado aí, está fraco, esse irmão a gente precisa orar, está desviado. Psicólogo? Isso é para quem não é cristão, está fraco espiritualmente. Deixa eu te contar então a minha história. Eu cresci num lar evangélico, estruturado, família excelente, tudo do bom, do melhor, graças a Deus, nunca faltou nada. Sempre a nossa família investiu em igreja. Eu ia quando queria e quando não queria. Não tem negócio de querer ir para a igreja. Meu pai arrastava, vai porque eu estou mandando, vai. E era assim, a gente ia para a igreja e ponto final. E quem conhece a gente dessa época sabe como é que é. Kelly está aí, a época lá de São Caetano, sabe como é que é. Meu pai vem do quartel, irmão, antes de ser crente. Então ele escreveu, não leu, pau comeu, tem que fazer. Ele manda, a gente obedece e acabou. Era assim, vai para a igreja. E o fruto disso foi viver a vida de igreja. Conhecer a igreja, viver, tal. E hoje é aquilo que eu trabalho 100% com isso. Junto com minha esposa. E crescendo nesse ambiente, se uma coisa foi fortalecida, é de fato a vida espiritual. Porque a palavra está sempre lá. Ó. Palavra, oração devocional e tal, igreja, oração, intercessão e congresso e jejum. E... Só que quando eu chego na adolescência, como qualquer adolescente, a gente começa a ser bombardeado aonde? Na alma. E o diabo, ele não toca no nosso ponto forte, ele toca no ponto fraco. E normalmente, no contexto que eu vim, e no contexto hoje das igrejas, ninguém ensina sobre emoções, sobre alma. Afinal de contas, isso não é espiritual. E quem está fraco na alma, está em pecado. Irmão, eu não estava em pecado. Só que no mundo, a gente vai ter um monte de coisa que vai afetar o quê? Os nossos sentimentos, as nossas emoções. E quando eu começo a virar adolescente e crescer, eu começo a perceber que eu não tinha nenhum preparo, nenhuma capacitação específica para cuidar das minhas emoções. E eu comecei a entender que por mais forte espiritualmente que eu era, eu não estava mais sendo a pessoa que eu gostaria de ser, porque por dentro eu estava ficando cada vez mais enfraquecido. Às vezes, naquele início de depressão em alguns momentos. E chegou um momento que até já casado, eu tive que romper essas limitações de buscar ajuda psicológica. Na época fiz um processo de coaching, enfim, comecei a pesquisar sobre isso e a conhecer mais sobre isso. E aí que eu fui perceber que, cara, que coisa boa que eu fiz. Porque quando eu tenho, por exemplo, uma doença física, eu não vou num pastor para ser consultado. Por exemplo, se eu tenho um problema de coração, eu vou para um cardiologista, que é um médico que cuida do corpo, do coração. Mas se a gente tem uma dor emocional, eu vou para onde? Psicólogo, psiquiatra, e por aí vai. Quem trabalha com alma, emoções, sentimentos. E quando eu faço esse processo, eu percebo que aquilo que estava fraco, que eram as emoções, começam a ser fortalecidas. E nesse processo de fortalecer o que está fraco, a alma, quando ela está controlada, ela permite que você consiga dar resultados espirituais. A pastora Priscila citou aqui na Extraordinárias, não foi na segunda? Cadê as mulheres que estavam indo Extraordinárias? Sobre Elias? Foi isso? Foi nesse agora? Pronto. E Elias é um exemplo. Quem conhece a história? Tem na Pituba ainda? Mas tá, quem conhece a história de Elias, o profeta na Bíblia? O maior profeta do Antigo Testamento, tanto que compararam Jesus, alguns dizem que você é Elias, né? Ou um dos profetas, mas Elias foi citado. E no trecho da Bíblia diz que Elias estava mal. Era espiritualmente que ele estava mal? Não, irmão. Só que era muita pressão na alma. E ele ora, ou seja, uma ação espiritual, oração, mas a oração dele era: Deus me mata. Fazendo uma oração espiritual, mas como a alma estava abatida, ele queria o quê? Me mate, Deus. Eu não aguento mais. Espírito forte, alma fraca. Perceba que os grandes heróis da Bíblia, daqui a pouco eu vou falar sobre Davi. Quem conhece Davi, o rei Davi, da Bíblia? Quem já leu o livro de Salmos? Meu irmão, quando você lê Salmos, a maioria dos Salmos vai ser Davi abrindo o coração
para falar o quê? Deus, até quando? Eu sinto que eu vou morrer e tal, a minha alma. E aí surgiu os Salmos. Os Salmos é o quê? Um processo de cura. Um processo de Deus libertando Davi dos seus próprios sentimentos, das suas emoções, e Deus abraçando aquilo. E ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele é o contrário do que a gente quer ser hoje. A gente quer esconder. E Davi, ele mostrava. Davi, o maior rei da história de Israel, o maior profeta, Elias, ao invés de esconder, Deus, eu estou mal, me mata, Deus. Pô, pastor, misericórdia. Mas pelo menos eles eram sinceros. Igreja não tem espaço para super-herói, por quê? O super-herói, lembra que na essência hoje é a gente tentando ser algo que não somos, querendo mostrar algo que nós não somos e escondendo quem nós somos. Quem nós somos, pastor? Seres humanos, falhos, que necessitam de Deus 24 horas por dia e de pessoas que Deus capacita para nos ajudar em todas as áreas. Médicos na parte física, psicólogos, psiquiatras na parte emocional, pastores, líderes espirituais na área espiritual. Faz sentido para você? Qual é o problema de uma vida de aparência? É que toda vida de aparência vai te levar à morte. Talvez não seja a morte física, mas seja uma vida que parece que você está vivo, mas porque você está escondendo a sua identidade. É difícil esconder quem você é. Sim ou não? Você já viu pessoas que se esforçam tanto para mostrar quem são, porque tem medo de quando mostrar quem é, o que o outro vai pensar de mim, pastor? Tem pessoas presas em casamentos que tem medo, se minha esposa soubesse de fato quem eu sou, talvez ele não queria estar comigo. Que tipo de vida é essa? Para mim é morte, irmão. Você está vivo, mas está morto. Porque você não pode ser quem você é. Nós não acreditamos que é necessário, que é algo divino, você viver uma mentira. Porque mentira, inclusive, tem pai, né? E você tem um pai, mas não é o da mentira, é o da verdade. E a aparência é mentira. A aparência não é verdade. É aquela coisa, parece. De vez em quando eu falo sobre isso, né? Parece de Deus. Quem já ouviu essa expressão? Parece, mas não é. Parece, mas não é. Nem tudo que parece é. Apocalipse capítulo 3, verso 1 e 2. A gente já fez aqui o estudo das cartas, mas essa passagem é importante nesse sentido. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Qual é a aparência? Está vivo. Quando olham para você, a aparência é que você está vivo. Mas Deus está dizendo assim, ó, o homem vê o que está por fora, mas eu vejo dentro. Você pode ostentar que você está vivo, mas eu estou vendo que no seu coração está tudo podre. Dentro da sua alma, suas emoções, seus sentimentos, está podre. E a Bíblia diz assim, ó, cuidado. Esteja vigilante. Fortaleça o que resta. O que está prestes a morrer. Se eu não fortaleço o que resta, vai estar prestes a morrer. Porque tudo aquilo que vive de fama, mas é uma fama vazia, não é. É a tentativa de ser um herói, mas eu não sou. Eu sou conhecido por ser um herói, um homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas que não pode ser vulnerável em nenhum momento. Tem mulheres que às vezes não podem ficar sem uma maquiagem dentro de casa, porque se o marido vê sem maquiagem, ela pensa, não vai mais me amar, porque vai ver os meus defeitos. Você acha que eu estou contando alguma mentira aqui, gente? Talvez não seja o seu caso, mas existem casos. Tem mulheres casadas que no momento de uma relação sexual não ligam a luz, porque se vê o defeito, vai saber quem eu sou. Como que um relacionamento sobrevive assim, gente? Como que um casamento que foi chamado para ser a luz do mundo, o casamento é o início da família, que é o primeiro e maior projeto de Deus. Lá no Gênesis, a primeira criação, depois de homem e mulher, é juntar os dois e criar a família.
A segunda instituição que Deus cria é a igreja. E qual é a base da igreja? A família. Aí você tem um casamento que é para ser algo divino, com a luz brilhando, mas na hora do momento mais íntimo, apaga a luz. Por quê? Não pode ver meus defeitos, porque vai descobrir quem eu sou. Vida de aparência que leva à morte. A gente precisa escolher que tipo de vida cristã a gente vai viver. Você pode ter cara de crente, falar como crente, se vestir como crente, andar com a Bíblia debaixo do braço, saber a Bíblia de cor. Mas isso tudo pode ser apenas aparência. Estou dizendo que é? Não. Mas cuidado. Algumas coisas a gente está ostentando, tentando provar que somos heróis. Mas eu creio em uma igreja saudável, baseada na luz da palavra de Deus. Deus nunca pediu para você ostentar o que você não é. Pelo contrário. Deus quer que a gente seja verdadeiro, sincero. Sincero é sem cera, né? É sem polimento. É falar. Às vezes a gente reúne com alguém, e eu já tenho uma personalidade assim mais direta, né? Priscila, nem tanto também, mas de vez em quando eu falo com ela, pô, mas a gente conversou com a pessoa, eu sei que a pessoa tem o que falar, mas a pessoa não fala, velho. Assim, que tá com medo de quê? Tá escondendo o quê? Às vezes a gente já sabe até qual é o problema, porque já chegou pra gente o contexto. Mas a pessoa chega e... rapaz, fala! Eu tenho vergonha. Tem vergonha para isso, mas para outras coisas não tem. Tinha que ter vergonha para outras coisas. Mas para coisas que às vezes vão mudar a sua vida, vão libertar você. Gente, eu creio que essa noite é noite de libertação. Para de fingir ser o que você não é. É cansativo viver na mentira. Não é essa vida que Jesus nos chamou para viver, uma vida de mentira. Eu sou o caminho, a verdade. Verdade e vida estão no mesmo caminho. E mentira vai estar no caminho da morte. Se a verdade está no caminho da vida, a mentira vai estar no caminho da morte. A aparência é um caminho de mentira que vai te levar à morte. Super-herói, como eu falei, só Deus, irmão. Só Jesus. Por isso que algumas vezes Jesus, ele fazia um milagre, principalmente no início da caminhada dele. E como ainda não era um tempo de revelar quem ele era e não podia mentir, ele só falava assim, só segura um pouco aí, não conta ainda não. Ele não estava dizendo assim, diz para eles que eu não sou, porque seria uma mentira. Lembra quando ele chega para realizar o primeiro milagre? Onde é que Jesus estava no primeiro milagre? Cadê o pessoal do ensino aí? No casamento, as bodas lá de Caná. Aí chega Jesus, já era conhecido ali, né? Principalmente a mãe dele, a família. Chega a mãe dele, Jesus, eu sei quem você é. Faltou aqui alegria, acabou o vinho. Milagre, Jesus. Mulher, calma, ainda não é minha hora não. O que ele estava falando? Ele não estava dizendo assim, eu não vou, não é que eu vou esconder a minha identidade. É que às vezes existe um tempo certo para eu mostrar quem eu sou. Ainda não é o tempo, segura, calma. Jesus curava, algumas pessoas já queriam saber, falar de quem ele era. Calma, ainda não. Mas depois ele começa num processo de revelar a sua identidade. Então, lá na frente ele já falava assim, foi curado? Vai lá no sacerdote, diz para ele quem te curou. Ou seja, Jesus ele sempre mostra que o caminho da identidade verdadeira é o único caminho que existe. De você parar de esconder quem você é e de revelar a sua identidade a qualquer pessoa. Você está comigo? Amém. Voltando para Davi, eu citei no início. Vamos ler Salmos capítulo 30. É só um dos salmos. Isso aqui eu estava no meu devocional esses dias e lendo muitos salmos e veio esse versículo e eu gostei muito dele. Diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti eu clamei por socorro. Diga socorro. E tu me curaste. Tiraste-me, Senhor, da sepultura. Onde é que Davi estava? Davi já se via lá. Ele fala assim: Senhor, você me tirou daquele lugar. Davi estava se vendo morto, na sepultura. Eu estava prestes a descer a cova, e você me devolveu a vida.
aí ele continua trazendo louvores. Aí não precisa. Mas perceba que isso é apenas um dos salmos. E a gente está falando de um homem que era o cara. Davi tinha tudo para ser o super-herói do Antigo Testamento. Clássico. Rei. Um dos soldados melhores que tinha. Lembra da canção que a Bíblia diz de Davi e Saul? Saul matou quantos? 1000. E Davi? 10.000. As pessoas cantavam. Isso é música de herói, né? Tanto que Saul, o atual rei lá da época, ficava com ciúmes, porque ele era rei, Saul, mas as canções eram exaltando Davi, o herói. Davi é o cara. Mas perceba, quantos querem ser pessoas cristãs segundo o coração de Deus? Então aprende com Davi. Davi, ele chegava em um momento como esse e falava assim: Deus, talvez até Israel ache que eu sou um herói, mas na tua presença eu não vou ostentar ser quem eu não sou. Davi orava dizendo: Deus, onde eu me vejo é na sepultura. Como ele era um rei de batalhas, o objetivo dele era expansão, unificação e expansão do reino, que é o que Jesus também faz. Expande, unifica e expande o reino. Davi, ele sempre tinha muita questão dos inimigos, né? E uma das coisas que ele fala assim, ó: só não me deixe que os inimigos riam de mim. Uma das piores coisas é quando um inimigo seu ri de você, né? Da sua desgraça, né? É por isso que às vezes você torce mais para que o outro time perca do que o seu ganhe, né? Porque você ri do inimigo, não é isso? Não entra em polêmica, não. O pastor Jário já ficou aqui todo gaiato aqui. Porque quando um rival seu ri de você, dá muito mais um sentimento do que às vezes quando você ganha alguma coisa. E Davi falava assim: Deus, não permita que um inimigo meu ria de mim. O que ele está falando? Deus, quando um inimigo ri de mim, eu tenho um sentimento que eu já me vejo na sepultura. Basicamente ele estava tendo ali uma conversa com Deus sobre a sua alma, sobre os seus sentimentos, as suas emoções, sem filtro. E dizendo assim: Deus, me cura, me tira desse lugar. Eu não quero estar nesse lugar, mas é onde eu me vejo. E ele sempre falava: graças a Deus, porque você me ergue, você me tira desse lugar. Você está aqui ou já foi? O homem segundo o coração de Deus é aquele que se abre com Deus e com pessoas de Deus. A gente está nesses dias fazendo a série aí do domingo, né, das dispensações, enfim, a série 7. E a primeira mensagem que a gente pregou da dispensação, qual é a primeira dispensação? A inocência, quando o homem conhecia apenas o bem. Quando depois vem a segunda, qual é a segunda? Da consciente, quando ele se torna conhecedor não apenas do bem e do mal, porque comeu do fruto da árvore que não era para comer. Ele agora tem sentimentos negativos, porque quando a gente conhece o que é mal, a gente passa a sentir aquilo que é mal. Até então ele só sentia o que era bom. Agora sente o que é mal. Quando a gente começa a sentir o que é mal, a gente começa a se comportar de maneira maldosa. Uma das formas maldosas é se esconder de Deus e tentar tapar, cobrir os nossos defeitos, a nossa nudez. Só que Adão, ele não sabia o que fazer com esse sentimento, era novo. Então Deus estava lá para se relacionar com ele, mas assim: Deus, eu agora estou sentindo algo que eu nunca senti. Meus sentimentos até então eram bons, mas agora eu me sinto nu. Ele já estava nu, mas agora ele se sentia desprovido de proteção. Agora ele é como se algo negativo despertou nele e as pessoas agora têm uma consciência que não tinham. E ele não sabe o que fazer. O que ele faz? Vou me esconder. E espiritualmente, tem muitas pessoas nessa posição. Não sabem o que fazer com sentimentos negativos. E onde estão? No mesmo lugar que Adão. Em alguma árvore. E a sua árvore tem nome. Que é a sua história. É o nome do que levou você a sentir algo. E você não sabe o que fazer com isso. Davi, ele foi claro: Deus, quando o inimigo ri de mim, prefiro morrer. E ele achou o caminho da cura, da restauração. Ele achou a fonte. Ele sai de trás daquela árvore de Adão e volta para a presença de Deus em uma ação espiritual, que é a oração, apresentando o quê? A sua alma, os seus sentimentos.
E Deus ele começa a tratar, mas Adão não sabia o que fazer. E talvez você esteja aqui nessa noite com esse sentimento, pastor, de fato. De alguma maneira eu tenho tentado esconder até da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, da minha liderança. Gente, o que tem de pessoas que não se abrem e estão carregando um peso desnecessário, vou repetir, um peso desnecessário. Porque você fica pensando, se as pessoas souberem o que eu fiz, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não viva baseado no que as pessoas vão pensar. Porque isso é uma vida de aparência. Você baseia as suas ações em o que as pessoas vão pensar de você. Viva o que Deus pensa de mim. Será que diante de Deus você é um fingido? É forte ou não? Esqueça as pessoas. A Bíblia diz assim, ó, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que Deus está falando? Mais importa você ser sincero com Deus, para que Deus possa inclusive restaurar, te lembrar quem você é, porque foi Ele que te criou. As suas emoções, os seus sentimentos, quando estão feridos, eles vão distorcer a sua imagem verdadeira. A vida de aparência, você está aqui comigo? Ela distorce o que é real. O pecado, ele distorce o que é real. Quando a gente está curado, enfermo na alma, ele tende a distorcer a nossa verdadeira identidade. Eu quero finalizar com uma história. Lá em Marcos capítulo 14, verso 24 e 30. Narra um dos trechos, para mim, mais difíceis que Pedro passou. E Pedro, ele é o tipo bem judeu, né? Aquele cara judeu, bem o da lei ali. Eu vou fazer, eu sou bom, eu consigo. Jesus, todos podem te abandonar, mas eu sou o herói, eu não falho. Pedro, você me ama? Te amo, Deus. Eu sou o herói. Eu sou Pedro. Eu ando com espada. Se vier, eu corto. Pedro, você me ama? Amo, Deus. Já começou a sentir que o negócio estreitou ali. No próximo Noite DNA, eu vou te ensinar o princípio do 3. Vai ser bom, vai ser forte, anota aí. Eu não posso falar muito, senão gera spoiler. Mas o princípio do 3, eu vou começar com isso, aí vocês me lembram mês que vem. É um spoiler que não vai dizer muita mensagem não, só para você entender o que eu estou falando. Quem aqui já chegou em algum lugar? Alguém te convidou, ou então, enfim, não foi um convite, mas você foi almoçar com alguém, jantar com alguém. Aí na hora a pessoa finge que vai fazer o processo de pagar, e você fala assim, não, pode deixar que eu pago. Aí outra pessoa, não, pô, tudo bem, você, não, pô, deixa que eu pago. A segunda vez, o cara já falou assim, beleza. Ele, não, pô, A terceira vez, quando você fala assim, não, eu vou pagar, você está decidido. Esse é o princípio da terceira vez. E a partir disso eu vou construir algo para vocês no mês que vem, tá? Então venham para ouvir. O resto é spoiler. Mas existe uma teologia, uma filosofia sobre isso aí, e eu vou provar para você na Bíblia, tá certo? Mas voltando aqui, Pedro nega Jesus quantas vezes? 3 vezes. Isso vai estar aí na nossa mensagem do mês que vem. E aqui qual é o problema? O problema é que Pedro, como eu falei, ele quer ser o que ele não é. Muitas vezes você tem uma boa intenção. Qual é a boa intenção? Pastor, eu não quero errar. Eu também não quero errar. Só que às vezes sua boa intenção, ela se transforma em algo excessivo. Sabe o que é ser excessivo? É você confiar muito em si mesmo. Lembra quando Moisés subiu no monte para receber a lei de Moisés, lá no monte? A ação que gerou isso foi o povo fazer o quê? Deus, pode falar. Qualquer coisa que você falar, a gente vai obedecer. Deus falou só 10 coisas. Depois de 40 dias chega Moisés. Antes de chegar, o povo já estava desobedecendo.
Ele nem conseguiu apresentar. Eu já estou dando spoiler da outra mensagem. Essa. Não era para eu ter falado. Mas é o mesmo princípio. Aí Pedro, te amo, te amo, te amo. Jesus fala assim, Pedro, você está confiando muito em você. É característica do super-herói. Acha que nunca vai morrer, acha que nunca vai errar, e tal, e que faz. Jesus falou assim, ó, choque de realidade, Pedro. Apesar de você dizer que me ama, hoje mesmo, quando o galo cantar, ou antes, né? Antes do galo cantar, você vai me negar? Eu vejo o Pedro cair naquele semblante, né? Choque de realidade, eu não sou o super-herói. E Jesus chamou Pedro para a humanidade. Pedro, Deus, herói, sou eu, não é você não. Quem não erra, quem não falha, sou eu. Pedro, o segredo do evangelho é você confiar mais em mim do que em você. O crente que confia muito em si mesmo se torna um Deus para si mesmo. Vocês estão já prestando atenção no movimento aqui. Foca aqui, foca em mim. E aí no verso 29 de Marcos 14 diz assim, ó, Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que ainda hoje, essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você me negará. Você está aqui ou já foi? Aí agora eu quero te ensinar aqui, para a gente fechar, como que Jesus, representando aqui um ser humano, mesmo que ele seja Deus, mas nesse caso aqui revestido, um ser humano, um líder religioso, ele se comporta em um momento de traição. A dor que mais dói é a dor da traição. Não levante a mão, mas se você já foi traído, sabe por que a dor da traição ela dói muito? Porque ela só tem muito poder quando é executada por alguém que está muito perto. A dor de um cônjuge dói demais. Por quê? É uma só carne, está muito perto. A traição de um pai, de uma mãe, um pai que abusa de um filho, dói demais. Por quê? É o seu pai. A traição ela é difícil. É muito difícil. Só que Jesus aqui, ele é traído por Pedro. Jesus estava consciente disso. E Jesus ele poderia justificar, Pedro, já que você me traiu, se Jesus não fosse curado, tá, nas suas emoções, já que você me traiu, eu tinha até um plano para você. Mas cara, você é traidor. Não tem mais futuro para você, Pedro. Acabou. Eu tinha vários sonhos para você, mas você me traiu. Se Jesus tivesse sentimentos como nós temos, feridos, a traição destrói um relacionamento e mata todo mundo, você e a pessoa. Mas perceba que Jesus, depois desse processo todo, morre, ressuscita, e depois recebe esse traidor, e diz assim, ó, Pedro, eu ainda acredito em você. Pedro, eu vou para o Pai, e quem vai liderar essa igreja é você. O que faz alguém ser traído e confiar o maior projeto da humanidade para um traidor? Alguém que tem as suas emoções, a sua alma curada. O maior projeto espiritual, família e igreja, falando de igreja, foi Jesus confiando em alguém que acabara de o trair. Só é possível fazer isso, um propósito espiritual acontecer, se as nossas emoções, os nossos sentimentos estiverem curados. Um propósito espiritual pode cair por terra por causa de alma e sentimento ferido. Jesus aqui, irmão, está tratado. Não permite que a traição bloqueie algo espiritual. Mas seja sincero comigo. Quantas vezes eu e você, por alma ferida, acabamos com algum projeto espiritual, por exemplo, um casamento? Não perdoa, pastor? Não perdoa nem pau. Fez isso, fez aquilo. O que está doendo? A alma, irmão. Ainda fala assim, pastor, tem razão ou não tem? Tem. Tem. Está doendo? Tá. Agora imagina Jesus na cruz, estava doendo? E Jesus fala assim, ó, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Isso não é apenas um espírito forte. É uma alma curada. Jesus sabia quem ele era. Aí as pessoas diziam, falso profeta. Ele sabia quem era. Qual é o segredo, pastor, da minha alma ser uma alma curada? Você precisa saber quem você é. E a afirmação de identidade não vem daqui, vem daqui. Quem sabe quem é, vão falar, vão criticar, vão distorcer a sua imagem, vão tentar fazer você parecer o que não é, vida de aparência. Mas você sabe quem você é. Você acha que o diabo tentou Jesus no espiritual? Não. Jesus, você está com fome. Fome, diga comigo, comida. Espiritual, tá? Também. A primeira tentação foi no estômago. Fome. Está com fome, manda essa pedra transformar em pão. A tentação não foi no espírito, foi na fome. O diabo vai te pegar na sua área de fraqueza. Aquela situação aparentou para Satanás, aparência. A aparência é que um ser espiritual tinha uma fraqueza, fome. Onde é que Satanás bateu? No que está fraco. Normalmente, escute o que eu estou te falando. Normalmente, isso vale para qualquer cristão que está firme espiritualmente. Você está comigo? Devocional, homem de oração, mulher de oração. Não estou falando gente perfeita não, porque ninguém é. Mas alguém que está na palavra. Cristão, decidido e tal. Erra, pede perdão, se arrepende e segue. Lê a Bíblia, cultua e tal, está sendo cuidado. Normalmente, o diabo não vai te atacar no seu espírito. Ou ele vai tentar uma brecha no seu corpo, doença. Ou uma brecha nas suas emoções. Fique atento, porque ele tentou me pegar nas minhas emoções. Ele não conseguiu atingir o meu corpo, não conseguiu atingir o meu espírito, mas emoção fraca. Então ele bateu aonde? Onde está? Fraco. Cada um será tentado na sua área de fraqueza. E eu quero terminar essa história dizendo para você. Jesus ensinou como deve fazer. Agora, olha aqui, ó. Muitos de nós estamos como Pedro. Somos perdoados por Deus, mas temos um problema. Não conseguimos perdoar a nós mesmos. Deus te perdoa pelo que você fez. Você se perdoa? Imagine Pedro tendo que assumir uma igreja. E a igreja que ele pastoreava sabia que ele era um traidor. Vem o pastor traidor. Imagina. Ou você acha que a galera economiza palavras? Você acha que o que você fala nos bastidores que eu não ouço não chega até a mim? Chega, irmão. As piadinhas. A questão é que eu sei que eu sou. E eu não falo isso para me vangloriar, não. Eu falo para que você entenda e aprenda que assim como você fala muitas vezes de mim, de um líder religioso pelas costas, porque muitas vezes não tem nem hombridade de falar na frente para tentar nos ajudar, mas isso, para quem está curado, chega. Jesus perguntou, quem eles dizem que eu sou? Tá bom, e vocês? Quem está perto? Porque a traição que dói vem de perto. Se quem está perto não conhece você, não sabe a sua identidade, aí ferrou, irmão. Mas quando Pedro diz assim, ó, você é o Cristo, você é o Filho de Deus. Chegou a revelação, agora Jesus vai bater com outra revelação. Pedro, a minha igreja vai ser sustentada sobre quem eu sou. Hoje, o mundo está tentando trazer uma aparência do que é a igreja. Mas a igreja, ela é baseada em uma revelação de quem Cristo é. Para alguns, a igreja parece um prédio. Outros, a igreja parece uma cor específica, ou um nome específico, ou uma cidade específica. Aparência, tentando distorcer a verdadeira identidade. O que é a igreja para você? Quem é Deus para você?
Muitas vezes você vive uma vida de aparências, inclusive religiosa, porque você nem sabe quem Deus é. Se você não sabe quem Deus é, você também não sabe quem você é, porque nós somos fruto dele. Você olha para o pai, conhece o filho. Olha para o pai, conhece o filho. Como é que eu sou? Como meu pai? É. Assim como ele é, eu sou. Fica de pé no seu lugar, feche seus olhos. Nós vamos contemplar o céu nessa noite. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Escute o que eu vou te dizer nessa noite. Essa canção nos convida a correr para a presença de Deus. E sabe o que é maravilhoso na presença de Deus? É que a presença de Deus, ela é fogo consumidor. E sabe qual é o papel do fogo na Bíblia? Revelar a identidade. A Bíblia diz que um dia, tudo que nós fizemos vai passar pelo fogo. E o fogo vai provar se é real ou se é aparência. Ei, querido, quando a gente cantar essa canção, você vai correr para a presença e o fogo vai descer sobre você. Levanta a sua mão, eu quero declarar e profetizar que tudo que for vida de aparência vai cair por terra de você. Toda imagem distorcida, tudo aquilo que está fora do projeto de Deus, tudo aquilo que as pessoas disseram sobre você, que deturparam a tua identidade, tudo aquilo que parecia ser, mas não é, o fogo vai cair, e o fogo vai consumir toda mentira, todo sofisma, vai cair sobre a tua vida, e o fogo vai revelar a verdade de Deus em você. Levanta a tua mão e diz: deixa o fogo cair sobre você, deixa o fogo descer sobre a tua vida, filho. Abre o seu coração, faz como Davi, para de fingir ser o que não é. Declara: me rendo, diga: eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Quem se rende a Ele nessa noite? Só ficou na tua vida aquilo que é verdadeiro. Só ficou na tua vida nessa noite aquilo que é de Deus. Tudo que não é dele caiu, está por terra. Você pode agradecer a Ele nessa noite, ainda com seus olhos fechados. Eu quero fazer a última oração minha dessa noite. Talvez você chegou aqui nesse lugar e você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Nós chamamos isso de apelo, de confissão. Lá em Romanos capítulo 10, verso 9, a palavra diz que se você crê em Jesus Cristo com o seu coração e confessar com a sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu já fiz essa oração, muitos aqui já fizeram essa oração, mas nessa noite é a sua vez. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, eu só preciso que você levante a sua mão o mais alto que você puder, e eu vou entender que você quer que eu ore por você e com você. Eu vou celebrar a Deus pela tua vida, eu vou orar pela sua vida. Talvez você já fez essa oração, mas se afastou, se desviou, e nessa noite você quer reconciliar com Deus, com a casa de Deus. No 3 você também pode levantar as suas mãos e dizer: ora por mim, pastor. Você está pronto, CNX? Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para receber você. Eu digo 3, quem é você? Levanta a tua mão mais alto que você puder, mais alto, eu vejo, quem mais? Ora por mim, pastor, sou eu, ora por mim. Quem mais? Levanta a tua mão nessa noite, lá no fundo eu vejo a tua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Toda igreja repete essa oração comigo, diga: eu recebo Jesus como meu Senhor
e Salvador da minha vida. Diga: Pai, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Diga: eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez a decisão dessas pessoas, amém? Glória a Jesus, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Os céus estão em festa, igreja.